Imagine um mundo onde os outrora poderosos oceanos desapareceram. A vasta extensão azul, repleta de vida, reduzida a poeira e silêncio. Esta não é uma cena de um filme de ficção científica, mas uma possibilidade assustadora se falharmos em proteger nosso recurso mais precioso, a água. As consequências de um evento tão catastrófico seriam sentidas em todas as facetas do nosso planeta, dos picos mais altos às fossas mais profundas. Este ensaio explorará as profundas implicações de um mundo sem oceanos, examinando a devastação ambiental, social, econômica e biológica que se seguiria. A Terra, antes uma vibrante esfera azul, seria transformada em um deserto desolado. O ar, antes purificado pelo sopro do oceano, seria denso de poeira e desespero. A sinfonia da vida que antes ecoava por nosso planeta seria silenciada, substituída pelo silêncio inquietante de um mundo desprovido de água. As consequências de tal cenário são terríveis demais para serem ignoradas. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, desempenhando um papel vital na sustentação da vida. Eles produzem mais de 50% do oxigênio que respiramos. Eles regulam o clima global e os padrões climáticos. Eles fornecem sustento para bilhões de pessoas e são o lar de uma variedade impressionante de biodiversidade. O desaparecimento dos oceanos desencadearia uma cascata de catástrofes ambientais. O impacto mais imediato seria a perda de um importante sumidouro de carbono. Sem oceanos para absorver o dióxido de carbono, o efeito estufa se aceleraria a uma taxa alarmante, levando a um aquecimento global rápido e catastrófico. As temperaturas disparariam, tornando grandes partes do planeta inabitáveis. A perda da influência moderadora dos oceanos no clima resultaria em eventos climáticos extremos. Furacões, não mais alimentados pelas águas quentes do oceano, cessariam. No entanto, sua ausência seria pouco consolo diante das secas, ondas de calor e incêndios florestais devastadores que assolariam a Terra. O delicado equilíbrio dos ecossistemas da Terra seria destruído, levando a um colapso ecológico generalizado. O ciclo hidrológico, o movimento contínuo da água entre a Terra e sua atmosfera, seria irrevogavelmente interrompido sem os oceanos. A evaporação da superfície do oceano é o principal motor das chuvas. Sem oceanos, as chuvas cessariam em vastas áreas do planeta, levando à desertificação em uma escala sem precedentes. Os outrora férteis celeiros do mundo se transformariam em terras áridas, incapazes de sustentar a agricultura. As exuberantes paisagens verdes que definem nosso planeta seriam substituídas pelos tons de marrom e amarelo de um mundo moribundo. A capacidade da Terra de sustentar a vida seria severamente comprometida. Seção 5. O verde que desaparece. Das florestas aos desertos. O desaparecimento das florestas tropicais, frequentemente chamadas de pulmões do planeta, seria uma consequência particularmente devastadora da perda dos oceanos. Esses ecossistemas vitais abrigam cerca de metade das espécies de plantas e animais do mundo. Sua perda desencadearia um evento de extinção em massa, prejudicando ainda mais o delicado equilíbrio da natureza. A perda de florestas também teria um impacto significativo no clima da Terra. As árvores desempenham um papel crucial na absorção de dióxido de carbono e liberação de oxigênio. Seu desaparecimento aceleraria o efeito estufa, exacerbando ainda mais o problema do aquecimento global. O planeta ficaria preso em um ciclo vicioso de degradação ambiental. Seção 6. Um mundo de fome. Segurança alimentar em um mundo sedento. O impacto na segurança alimentar global seria catastrófico. A pesca, que fornece uma fonte vital de proteína para bilhões de pessoas,
entraria em colapso da noite para o dia. A agricultura, que já luta para acompanhar o crescimento populacional, seria dizimada pela seca e desertificação. A escassez de alimentos se tornaria a norma, levando à fome generalizada e agitação social. A luta por recursos cada vez menores exacerbaria as desigualdades existentes, levando a conflitos e deslocamentos. O tecido da civilização, já tenso pelas mudanças climáticas e pela injustiça social, seria levado ao ponto de ruptura. As consequências da inação são terríveis demais para serem compreendidas. Seção 7. Êxodo em massa. A grande migração humana. Diante de um mundo com recursos cada vez menores e paisagens inabitáveis, a humanidade seria forçada a migrar. Cidades costeiras, antes centros de comércio e cultura, seriam abandonadas aos desertos que avançam. Milhões, talvez bilhões, de pessoas seriam deslocadas, em busca de fontes cada vez menores de água e terras aráveis. Essa migração em massa levaria a uma agitação social e política sem precedentes. Fronteiras seriam redesenhadas e nações desmoronariam sob a pressão do deslocamento em massa. O próprio conceito de nação pode deixar de existir em um mundo consumido pela sobrevivência. Seção 8. A sexta extinção. Uma sinfonia do silêncio. A perda dos oceanos desencadearia o sexto evento de extinção em massa da história da Terra. A vida marinha, do plâncton microscópico às majestosas baleias, desapareceria. A vida terrestre não seria poupada. O colapso dos ecossistemas e a perda de fontes de alimento levariam a um efeito dominó de extinção em todo o planeta. A sinfonia da vida que ecoou em nosso planeta por bilhões de anos seria silenciada. A Terra se tornaria um deserto árido e estéril, um testemunho da loucura de nossa inação. As consequências de nosso fracasso em proteger o planeta seriam gravadas nos registros fósseis por toda a eternidade. Seção 9. Uma sede mundial. O custo humano da escassez de água. O acesso à água potável se tornaria o bem mais precioso da Terra. As guerras pela água, que já são uma preocupação crescente em algumas partes do mundo, se tornariam comuns. A competição por recursos cada vez menores colocaria comunidades umas contra as outras, corroendo o próprio tecido da sociedade. O custo humano da escassez de água seria imensurável. A desidratação, já uma das principais causas de morte em todo o mundo, ceifaria milhões de vidas. O saneamento entraria em colapso, levando à disseminação de doenças. Os mais vulneráveis, especialmente crianças e idosos, sofreriam o impacto dessa catástrofe global. Seção 10. Nosso juramento azul, um chamado à conservação. O cenário de um mundo sem oceanos pode parecer um pesadelo distópico, mas é um lembrete gritante da fragilidade do nosso planeta e da importância da água. Devemos agir agora para proteger nossos oceanos e garantir a sustentabilidade da vida na Terra. Devemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis, fazendo a transição para fontes de energia renováveis, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Devemos implementar práticas de pesca sustentáveis para proteger os ecossistemas marinhos e garantir a viabilidade a longo prazo de nossos oceanos. E devemos investir em tecnologias de conservação de água e promover o uso responsável da água para proteger esse recurso precioso para as gerações futuras. Seção 11. Conclusão. Cada gota conta. O futuro do nosso planeta está em jogo. As escolhas que fazemos hoje determinarão se deixaremos para trás um planeta próspero para as gerações futuras ou um deserto árido. As consequências da inação são terríveis demais para serem contempladas. Vamos escolher sabiamente. O tempo de complacência acabou. Devemos nos tornar guardiões de nossos oceanos, reconhecendo que cada gota de água é preciosa
e está interligada ao delicado equilíbrio da vida na Terra. O futuro do nosso planeta e a sobrevivência da nossa espécie dependem disso.